Olá, conversaremos agora sobre o ICMS, enfatizando as operações que envolvem dois estados diferentes, as operações interestaduais. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender as operações interestaduais envolvendo o ICMS e as diferentes alíquotas envolvidas. De conversas anteriores, vimos algumas características do ICMS, quer dizer, imposto de esfera estadual, incidindo na comercialização, calculado por dentro sobre o preço de venda com o próprio tributo, podendo ser cumulativo ou não, quer dizer, empresas contribuintes optantes de lucro real, geralmente não cumulativo, mas que traz uma série de outros desafios, a exemplo da substituição tributária e de operações que envolvem estados diferentes. E aqui especificamente o desafio estaria associado às diferentes alíquotas envolvidas nessas operações. Quando vamos entender alíquotas interestaduais, aí precisamos entender que, em linhas gerais, quando operações entre dois estados são feitas, a alíquota mais vigente, quer dizer, a alíquota modal mais presente, seria a alíquota de 12%. Mas a norma tributária estabelece uma exceção. Quando um estado mais favorecido sob o ponto de vista econômico envia para um estado desfavorecido, menos favorecido economicamente, essa alíquota que seria de 12, ela cai para 7%. E aí, nesse caso, podemos apresentar um quadro sintético com as principais alíquotas. Então, em linhas gerais, quando a operação envolve dois estados diferentes, a alíquota é de 12. Mas, se uma situação de um mais favorecido envia para um menos favorecido, essa alíquota é de 7. Então, nessa distribuição aqui que estamos fazendo, quem seriam os mais favorecidos? Região Sul-Sudeste, sem o Espírito Santo, e os menos favorecidos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Aí, nesse caso, teríamos a exceção dos 7%, nos demais casos, 12%. E dentro de um mesmo estado, conforme também já vimos em conversa anterior, aí as alíquotas costumam variar de 17% a 19%. Se vamos ilustrar, então imagine uma operação envolvendo origem no Sudeste e destino no Nordeste. E nesse caso específico, quer dizer, se vai do Sudeste para o Nordeste, a alíquota envolvida cairia lá na exceção dos 7%, de um mais favorecido para o menos favorecido. E nesse caso, ao ser comercializado aqui no estado do Nordeste, vamos imaginar que esse estado tem uma alíquota de 17%. E vamos imaginar que seja um artigo de decoração, uma luminária. Essa luminária teve um preço de compra de 50, como a alíquota interestadual foi de 7, então temos um débito aí de ICMS a ser recolhido para a Cefaz desse estado do Sudeste, Secretaria da Fazenda do estado do Sudeste, da ordem de 3,50. Quer dizer, imaginando que não tenhamos aqui créditos anteriores para facilitar a nossa operação. Então, no momento que essa luminária chega no estado de destino do Nordeste e é vendida, aí vamos imaginar que ela seja vendida por 100. Nesse caso, teríamos o quê? Um débito do tributo de 17% sobre 100, que seria 17, mas é preciso lembrar que, considerando o ICMS não cumulativo, o que foi pago em etapa anterior se transforma em crédito. Então, compensaríamos o crédito de 3,50 e, a partir daí, faríamos um recolhimento para essa Secretaria da Fazenda do Estado do Nordeste da ordem de 13,50. Então, nesse caso, seria essa aí a partição do ICMS, considerando operações entre dois estados e a vigência aí de alíquotas diferenciadas. Outros casos especiais envolvendo operações interestaduais podem ser apresentados. Então, vamos imaginar que nesse caso eu seja um hotel, uma pousada que tenha comprado a luminária não para revender, para usar. Ora, como existiu, na verdade, uma diferença de alíquota, porque no momento que veio, por exemplo, imaginando que esse estado seja São Paulo e o destino Ceará, então, na verdade, imaginando uma alíquota 17 no Ceará e 7
em São Paulo, aí teríamos uma diferença de 10. Então, muitas vezes, o estado de destino vai cobrar essa alíquota de itens não destinados à comercialização, como, por exemplo, item destinado a consumo, já que seria consumido na operação hoteleira. Nesse caso, esse diferencial de alíquota, né, aplicado sobre aí o preço de compra, que seria aqui os 50, aí nesse caso resultaria, na verdade, no complemento de 5. Eventualmente, podem acontecer situações como antecipação tributária de revenda. No momento que a mercadoria entra no estado de destino, o estado exige uma antecipação aí do ICMS, aplicando um MVA em função da categoria, e aí imaginando que esse MVA seja, que prevendo aí um acréscimo de 100%, né, um multiplicador de 2, imaginaria então um preço de venda de 100 e a partir daí seria feita a cobrança antecipada no momento da entrada do Estado. E, eventualmente, outras situações podem acontecer, como, por exemplo, quando um consumidor compra e, de repente, uma alíquota interestadual é aplicada, o Estado aí pode cobrar o DIFAL, também a diferença de alíquota, pedindo, então, a complementação do ICMS aí, que seria devido ao Estado de destino. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos pretendidos aí para a nossa conversa, que envolviam entender características aí singulares de operações entre dois estados e ICMS. Bons estudos.